Oi pessoal, tudo bem? Saindo do Gol, o novo programa para você que fala de goleiros. E hoje nós temos uma participação muito especial, vocês vão adorar. É um grande cara, um grande goleiro que deu uma lição de vida. Não perca, não é mesmo, Júnior? É isso aí, Nelson. Então vamos lá, sempre falando aqui de reposição de bola, vestuário do goleiro, defesas, treinamentos. E vamos falar assim, da minha paixão, ou melhor, da nossa paixão, que é ser goleiro. Então sempre assistindo Saindo do Gol. Bem, aqui está Diego Cavalieri. Diego, muito obrigado, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Nós do programa Saindo do Gol temos a honra de ter você aqui, você é o primeiro a participar desse programa e nós gostaríamos de saber a sua história, né? Como começa a sua história, sua carreira, isso que o público quer saber. Então, fique à vontade e conte para nós a sua história, Diego. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Nelson, o Júnior também, poder estar fazendo parte desse início. É um programa voltado aos goleiros, a gente sabe o quanto isso é difícil, então para mim é um prazer, uma honra muito grande estar podendo participar aqui. E a minha história se iniciou muito cedo, né? Desde moleque sempre gostei muito de goleiro, daquele negócio de ficar vendo a roupa diferente, a luva. Sempre brincava na rua, meu pai também sempre foi um cara que me incentivou bastante. É importante destacar que o pai dele foi goleiro, gostaria que ele frisasse também. Meu pai teve uma passagem quando ele era novo, né? Fez um teste no Corinthians, mas naquela época o pessoal era tudo meio rebelde, naquela época do cabelo comprido. E quando ele passou no teste, o pessoal pediu para ele cortar o cabelo para voltar e ele preferiu não cortar o cabelo e deixar de seguir ali tendo uma oportunidade de seguir a carreira dele. Depois teve uma oportunidade no Santo André, aí ele ficou um tempo. E com 17 para 18 anos ali, meu avô faleceu, né? E naquela época o futebol era visto de uma maneira totalmente diferente de hoje. E aí a família pediu para que ele largasse tudo, para que fosse trabalhar e poder ajudar em casa. Enfim, ele acabou abrindo mão. Mas sempre que ele brincava ou tinha a peladinha dele lá, sempre me levava, sempre me incentivava. Você então, sempre acompanhando ele? Sempre acompanhando ele. E eu lembro que... Isso que idade? Devia ter uns 7 por aí já, 8 anos já. E eu lembro que às vezes acabava, eu ia pro gol e o pessoal ficava chutando e ele falava pros caras chutar mesmo. Falava, não, pode chutar que ele se vira, porque ele sabia que goleiro tem que ser assim mesmo. Então foi assim. Você já era um cara grande ou não? Eu sempre fui alto, assim, sempre na turma da escola, sempre ficava. Tinha aquele negócio da fileirinha, né? Sempre ficava por último, sempre uma estatura boa. Então foi assim que foi se iniciando já. Claro que por muita influência dele, pelo fato de sempre gostar também de ver o uniforme do goleiro, me encantava muito. Isso é muito importante, né, Júnior? O uniforme é muito importante do goleiro. Sim. E naquela época, qual era a diferença do uniforme, do material, luva, de hoje em dia? Era a mesma coisa ou era um pouquinho mais diferente? Não, acho que mudou bastante, né? Acho que a evolução do tempo aí foi melhorando tudo. A luva, principalmente, hoje tem muita luva boa. A roupa, hoje em dia, também acho que muito mais leve, bastante cor chamativa hoje. Sim. Também. Chuteira melhor? Não, acho que melhorou tudo, sim. O campo melhorou também? Melhorou, né? Acho que teve em todos os setores, claro que com o tempo teve evolução de tudo, como o próprio goleiro também, né? Teve o treinamento de goleiro e o meu modo de ver também com todas essas mudanças do futebol dos últimos tempos para cá. Quem mais teve impacto nas regras, nas mudanças das regras foi o goleiro. Então é uma espécie que está sempre tendo que evoluir, se aperfeiçoar. Então acho que tudo isso faz com que o goleiro cada vez mais tenha que crescer e está sempre procurando alguma coisa ou outra para poder estar evoluindo. Cavalieri, você colocou muito bem a evolução do goleiro.
eu classifico o goleiro igual um baterista, né? De uma banda. Ele fica lá atrás, né? Tem um espaço restrito, tem que usar os pés e as mãos. E o goleiro, por causa da mudança da regra, cada vez mais tem que se aperfeiçoar. Na minha época você poderia receber bola atrasada. Hoje você é obrigado a ter muita habilidade com os pés. Muito bem colocado. Mas rapidamente, fala seu começo, como deu seu começo no futebol? O meu começo ele foi meio que acontecendo, assim, sabe? Brincava, assim, como falei, sempre brincava na rua, sempre gostava desses negócios e teve uma época que tinha um time lá do bairro e foram fazer um jogo treino contra um clube lá da região lá, que era o clube de Ipiranga. E aquele negócio de falta goleiro, que ninguém muito gosta de ir pro gol, né? Verdade. Aí meu primo tava nesse time e me chamou, falou, pô, meu primo gosta de jogar no gol, chamar ele, aí fui. Já tive a genética, né? E chegamos lá, teve o jogo, e na época quem tava no Atlético Ipiranga era o Rafael, que jogou no Corinthians, do cabeludo, de bigode Foi lá. uma época no Corinthians. Foi importante. E ele tava nesse clube do Atlético Ipiranga. E acabou o jogo, ele veio falar comigo. Se tinha interessado, se tinha interesse de poder ir lá, fazer um teste, ou ver como se teria alguma condição de... E eu, claro que aceitei na hora, fui lá, mas fiquei pouco tempo, acho que não chegou nem a dar um mês lá. E logo surgiu a oportunidade de eu fazer teste no Palmeiras. Isso com 11 para 12 anos. E eu lembro que eu fui fazer o teste no Palmeiras, fui fazer até lá no Pelezão, lá na Lapa, lá um bairro de São Paulo. Nunca vi tanta molecada na minha vida. Cheguei, era um muro de gente que falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Será que você vai ser o número 1? E foi indo, e quando acabou, o cara chamou de lado assim, disse que tinha agradado e que essa primeira etapa eu tinha passado, só que eu teria que ir pro centro de treinamento do Palmeiras mesmo, que era na academia lá na Barra Funda, e fazer o teste lá. Uma outra etapa. E foi quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer o teste, que na época foi até o Carlos Pracidelli que comandava. E aí eu fiquei um período, foram acho que uns 2 meses ou 3 meses fazendo o teste, até que um dia ele falou pra mim que eu poderia, que ele tinha gostado e que eu iria iniciar e seria federado. E nessa época que eu fiz o teste, eu também tinha o cabelo comprido. E quando aconteceu isso no Palmeiras, a primeira coisa que o Pracidelli me falou foi, amanhã você tem que aparecer aqui. Meu pai não teve dúvida, me levou direto pro cabeleireiro e mandou, passou a máquina. Então, algumas coincidências aí também. E dali foi onde eu iniciei, sabe assim, comecei a trabalhar ali, o Pracidelli foi um cara que fez toda a minha base. Esperei treinador de goleiro, chegou a ser campeão do mundo. Com o Filipão, teve na seleção também, enfim. E a gente foi meio que crescendo junto, sabe? Ele chegou no profissional ele já auxiliava o Valdir de Moraes no profissional e cuidava da base, e a gente foi crescendo. E quando eu cheguei no profissional para treinar também, que aos 17 anos eu fui pro profissional, era ele o treinador de goleiro. Então foi um desenvolvimento todo no trabalho ali com ele, que foi importante para mim também, tive bastante referências boas. E qual foram os goleiros que você encontra no profissional? Diga para o público aí. Quando eu cheguei no profissional, tinha Veloso, Marcos e Sérgio. Só os 3? Só os 3. E assim, eu com 17 anos, eu lembro que eu ficava fascinado assim, olhando, sabe, observando. Antes a gente já tinha uma experiência. Ele sempre levava um ou outro, do júnior, do juvenil ou do infantil. Pra treinar junto? Pra treinar junto, ou tipo, ia fazer cruzamento, para fazer sombra, para ficar pegando bola mesmo, para você ir sentindo um pouco do clima e, claro, ir olhando, você aprende muita coisa também. Então você já vai se adaptando com aquele ambiente, com os caras, então isso foi uma aprendizado importante para mim também. Aí galera, eu também estou no programa Saindo do Gol. 16 de julho de 2006. Lembra dessa data? 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, meu Deus do céu. Nunca suei tanto na minha vida. Diga pra eles porque... Morumbi? Diga aí. Foi Parque Antártico, né? Não, foi no Morumbi. Diga, conta para o público aí o que significa esta data para você. Essa data tem um impacto muito grande na minha vida, assim, que foi onde as coisas começaram a
acontecer mesmo de verdade na minha vida. Já tinha jogado alguns jogos no profissional, mas ali foi onde eu tive uma sequência e não foi fácil, né? O que aconteceu para você ter essa sequência? Ali, na verdade, se eu não me engano, antes da Copa, houveram 10 rodadas do Brasileiro. Se não me falha a memória, o Palmeiras acho que tinha uma vitória e um empate. Estava no rebaixamento. Estava na zona de rebaixamento. Junto com o Corinthians. Estava mal. E aí teve a parada para a Copa, teve a mudança de técnico, chegou o Tite na época. Um cara fantástico também, desde a... Pô, incrível também, um cara, um ser humano incrível e hoje merece tudo que está acontecendo na vida dele. E nós voltamos, acho que teve um jogo com o Vasco em casa, nós vencemos. E o segundo jogo, depois pós-Copa, foi contra o Corinthians. Que é uma rivalidade, e ainda mais na situação que se encontrava o clube ali. Dois bem baixos. E com, sei lá, tinha nem 10, 15 minutos, muito cedo. O cara bateu uma bola, o Marcos Quem era o titular do Só Palmeiras? era o Marcos. Só o Marcos, campeão do mundo. Campeão do mundo, referência no clube. E no começo, foi muito cedo, cara, não lembro, mas acho que não tinha nem 15 minutos. Rafael Marques. Não tinha nem 15 minutos. O Carlos Alberto bateu uma bola, ele foi defender, a bola sobrou, o Rafael Moura. Rafael Moura. Veio, ele foi, o Rafael Moura bateu e ele ficou no chão. E eu, conheci o Marcos, a gente já tinha. Tá. Muita resenha no quarto. Muita resenha. E aí ficou ali, eu falei, aí foi ficando, falei, pô, não é de ficar enrolando. E você? Aí o suor já foi começando a falar, levanta, Marcos, pelo amor de Deus, levanta. E até uma hora que... A mão suava muito? Tá louco, tudo suava, cara, tá desesperado. E até uma hora que a gente conhece, sabe, assim, que é um cara que também, o cara treinava com dor, com tudo, porque tudo ferrado ia. E vinha sempre... de contusão também. Não, mas ele sempre treinou assim, sempre jogou assim, sempre ia no limite também. E quando foi demorando, eu falei, tem alguma coisa, porque não é normal, não é disso. Um detalhe só, e o Sérgio, que se deu reserva... Estava machucado. A reserva imediata dele estava machucado. E você foi para a reserva. Tem esse detalhe também, porque como teve a parada para a Copa, o Sérgio tinha que fazer uma artroscopia no joelho, alguma coisa, não lembro assim. E como teve a parada, os caras aproveitaram que ia parar aquele período e para fazer o procedimento dele. E aí você ficou no banco, fiquei no banco desse clássico do Marcos. E aí foi onde aconteceu isso tudo. E quando o doutor fez assim, eu falei, Jesus de Deus, velho. Aí eu lembro que o Tite me chamou, garoto, vai lá, faz só o que você tá fazendo no treino e tal. E eu lembro que eu virei pra ele, eu bati nas costas e disse, professor, pode ficar tranquilo, eu tava tão desesperado que acho que eu nem pensei pra falar aquilo. Foi no automático. E aí eu entrei, cara, e fiz um bom jogo ali, fiz algumas defesas boas. Fez um grande jogo. E nós conseguimos vencer de 1 a 0. E nesse jogo, meu pai, se estivesse vivo, ele... Gol do Baia fez o gol. Foi, Edmundo, uma cavadinha de meu pai. Eu lembro que nesse jogo, como estava naquela situação de... Era muita rivalidade, sempre foi, né? E naquela zona de rebaixamento, meu pai, o pessoal da família, tudo... tem ingresso para ir no jogo? Eu falei, pai, já dei aqui. Porque eu não queria que eles fossem com medo de, sei lá, sair alguma coisa na... E não foram. Você estreia e joga muito bem. Quando eu cheguei em casa, que meu pai só queria me voltar a me matar. Falei, ainda bem que você não foi, que senão você ia ter um perereco lá na arquibancada também. E aí você continua jogando e você foi o terceiro melhor goleiro do campeonato nessa época, né? Aí a gente conseguiu livrar do rebaixamento, graças a Deus ali, que foi um ano muito difícil. E consegui também me destacar e ter esse reconhecimento também no fim do campeonato, que foi importante para mim também, poder iniciar bem. E depois de 2007 também iniciei, o Marcos com problema de lesão e também fiz uma boa temporada em 2007 também. Então, assim, essa data, dia 16 de julho de 2006, tem um impacto muito grande na minha vida, porque foi... Eu lembro que acabava o jogo, eu tomei banho, eu não parava de suar, cara. Então tá adrenalina, sabe? Mas é aquilo que eu falo, a gente nunca sabe, né, quando que vai aparecer. Isso é vida de um goleiro. Por isso tem que treinar todo dia, intensamente, sempre estar na ponta dos caras, porque você nunca escolhe o momento, quando vai ser. O importante é você estar preparado. Viu, Júnior? Você que é um grande preparador físico para os goleiros e já foi goleiro, vida de goleiro. Faz uma pergunta aí ao... Sim, eu também tenho uma curiosidade. Como temos muitos campeonatos, né, no país, uma curiosidade. Nós falamos agora há pouco sobre uniforme, luva,
E as bolas? Cada competição, uma bola diferente. Né? Como é que vocês treinam? E como é que é essa mudança para você, essa adaptação para você? De cada competição ter que treinar com uma bola diferente. É um pouco difícil, né? Porque você tem muitas competições cavaladas uma em cima da outra. Então, assim, que nem a gente tem o Carioca, aí você joga Copa do Brasil, Primeira aí, Liga, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Cada um é uma bola diferente. Então, assim, às vezes você joga no domingo, você vai treinando com a bola da competição. Aí você chega segunda e terça para jogar na quarta, então você treina 2 dias com outra bola. Então muda muito a aderência da bola, o peso, uma é mais pesada, outra é mais leve, uma é maior, outra é menor, uma é mais rápida, outra balança mais. Então, mas a gente sabe que é difícil, mas quando tem essa mudança a gente treina bastante. Os principais fundamentos que são chute, cruzamento, para você pegar a velocidade, como que a bola, a variação da bola, esses negócios tudo. Então é difícil, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Como eu falei. Principalmente quando varia muito de tamanho, é difícil, sabe? Porque às vezes você vem treinando, acostumando com uma bola que ela é um pouco maior, de repente você pega o contrário, quando muda muito o tamanho dela, dificulta bastante. Sim, e na primeira vez da sua carreira, agora você tem a oportunidade de estar trabalhando com 2 grandes preparadores de goleiro. Marquinhos te levou pela primeira vez para a Seleção Brasileira, depois você retorna à Seleção Brasileira com André Carvalho, e hoje você está trabalhando com os 2. Pensa novamente em Seleção Brasileira? Não, é claro que estou muito feliz de poder trabalhar com esses 2 profissionais que são de altíssima qualidade, são pessoas incríveis também. Na primeira passagem do Marquinhos aqui, 2011 para 2012, que foi a minha melhor temporada, onde foi conseguir chegar à seleção, a gente já tinha esse trabalho de, às vezes ele trazia o André, o outro treinador, para trabalhar com a gente também, para auxiliar ele. Então a gente já tinha uma experiência, depois o André foi ficando também, e agora ter os 2 novamente é muito bom, te faz crescer, te faz evoluir muito, e claro que é um objetivo ainda que eu tenho na minha carreira de poder retornar, de poder voltar à seleção, mas sim, o Brasil está muito bem servido de goleiro. Você pega... O momento é o Fluminense, tá focado? Tudo é uma sequência, não é uma coisa que eu preciso voltar para a seleção, preciso fazer um bom trabalho aqui. Sim, isso é uma consequência. As coisas naturais. Eu sempre fui deixar a coisa acontecer naturalmente, mas é claro que é um pensamento, é um objetivo, que você trabalha para que isso possa vir a acontecer em decorrência das coisas que você faça no dia a dia aqui. E ter essas 2 pessoas no dia a dia, com certeza, pode te ajudar e facilitar muito esse caminho. Fala moçada, Safadão na área, eu também estou aqui no programa Saindo do Gol. Valeu. Conta um pouco da sua história na Inglaterra, na Itália, o que você viu lá, a sua experiência, que é muito importante. Ali em 2008 foi quando chegou o Vanderlei, e eu sempre deixei bem claro, a gente sempre teve uma amizade muito grande, eu e o Marcos. Então sempre falava que quando ele estivesse bom ele iria retornar, iria jogar, e ele sempre foi um cara que deixou bem claro também que ele não queria nada pelo nome dele, foi um cara que sempre conquistou tudo pela competência dele. Um cara assim que eu falo pra você, é difícil ter um cara igual ele. Como pessoa, por tudo que ele representa, um cara simples de tudo, um cara que sem vaidade nenhuma. Então assim, e ele voltou a jogar e eu fiquei ali e apareceu a oportunidade de eu ir para Inglaterra. Pro Liverpool, um clube grande na Europa, e eu aceitei. Na época foi boa pro Palmeiras, foi bom para mim também. E foi uma experiência boa também de vida, como profissional também cresci muito. Claro que muda tudo. Você chega lá e uma velocidade incrível, a bola passava, eu falava, meu Deus do céu, eu tô lento demais, não é possível. Até você acostumar assim, mas assim, o profissionalismo, a organização, como que as coisas funcionam, assim, tudo me deixou muito encantado. E você tinha uma pessoa responsável por você, para te ajudar lá? Não, o clube, assim, você só... assistência total. Você só chega preocupado em jogar. Quando eu cheguei já tinha um cara para me levar para ver casa, os caras já me deram carro, já tinha tudo organizado, professor particular para fazer aula, intérprete no começo para te ajudar. Então assim, a estrutura que o clube te oferece, você só pensa em jogar bola. Tinha qualquer problema, chegava lá, falava, tô com isso, recebi isso,
multa no começo, então com o carro era um monte que podia parar, não sei. E pra se adaptar a mão inglesa, que é lado direito Pô, do o carro. primeiro dia que eu cheguei no clube, os caras me deram o carro e cheguei, depois de um jogo, cheguei e o cara falou, a chave tá na recepção. Eu fui lá, a hora que eu entrei no carro, um carro manual. Eu falei, como é que eu vou mudar de marcha? Não tem como. Aí Você caiu todo o pé, mas na mão não, mas não tem coordenação, cara. Aí eu falei pro cara, não dá, não é impossível. Aí depois trouxeram um automático, aí no primeiro dia que eu fui sair, já saí atropelando a calçada, os caras falaram, vixe, mas aí vai. Parava no cruzamento, tinha que pensar pra onde ir. Que é diferente. Pra virar. Então, chegava assim, tinha que parar. Falei, pô, tem que. Peraí. No começo foi um pouco sofrido, mas depois me adaptei bem, um lugar que eu tenho até saudade, como eu falei, pela organização, por tudo. Um país incrível. E fiquei 2 anos lá, tinha contrato de 4 anos, fiquei 2 anos. Em 2 anos eu fiz 10 jogos, 5 em cada temporada. O Reiner era o titular? O Reiner era o titular, um cara incrível também, que me ajudou bastante, a gente conversava bastante também, até pelo idioma dele também, o cara espanhol ajudava bastante também. O próprio treinador de goleiro na época, um cara que se preocupava bastante, porque você vem de uma loucura, de um ritmo de treino, e lá o treino era, pra mim era pouco, né, estava acostumado com o ritmo. Lá era 1 hora e 15 no máximo e acabou, e às vezes o tempo que se tinha para trabalhar específico era 15, 20 minutos, que era o que tinha de aquecimento, depois ia com o pessoal de linha, trabalhava, então assim, esse processo foi um pouco difícil. E depois de 2 anos eu resolvi que queria sair, até porque o Reina acabou renovando o contrato dele por mais 5 anos, aí eu falei, agora preciso, que eu tinha sonho de poder chegar à seleção, tinha sonho, queria jogar, queria ser campeão, ganhar algum título. E não queria me acomodar ali, porque eu tinha uma vida tranquila, ganhava bem, morava bem, um clube maravilhoso, uma vida maravilhosa, mas pra mim aquilo lá não estava. Era jogar, o meu negócio E aí foi onde acabaram acontecendo algumas situações que não foram agradáveis assim, em relação que eu tinha na época com o empresário, que depois eu fui saber de algumas situações, que eu tinha a oportunidade de ter voltado para o Brasil e acabou não acontecendo por, enfim, coisas extras do campo que depois que eu vim a descobrir. Que levaram você para. Aí me levaram para a Itália. E na Itália aí foi um período totalmente complicado na minha carreira, assim, que eu fiquei mal, assim, porque eu saí do Liverpool sem saber como que era lá e faltando 3 dias para fechar a janela. Cheguei lá, uma estrutura totalmente diferente, eu falei, meu Deus do céu, não vou ficar aqui. E na época era um time que estava 19 anos sem jogar a primeira divisão, tinha subido da segunda divisão para a primeira, 19 anos. E enfim, acabou que eu fiquei. E essa mudança que você está falando, né? Conta para eles o detalhe da toalha que você trouxe, gente, é muito interessante. Porque no primeiro dia eu fui fazer exame, fiz exame médico e fui treinar, sem assinar contrato. Ia assinar o contrato depois. E aí acabou o treino, o banheiro era o vestiário na verdade era um container. Igual o Liverpool. E aí, pô, aquele costume de enxugar o pé com a toalha e tal, e entrou um cara na porta falando alto pra caramba, italiano, aquele jeitão dele, tudo. Aí eu, sem entender nada, e tinha um argentino. Aí eu fiz assim pro cara, e o cara, não, ele tá falando que você não pode usar a toalha, que é pra você deixar ela esticada aí, que tem que usar amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, velho. Completamente contrário ao que uma realidade totalmente diferente. E aí, os caras me prometeram que ia me dar casa, ia me dar carro, eu fui ficando no hotel, não me deram carro. A cidade era muito pequena e às vezes tinha que ir no centro, pegava, alugava a bicicleta do hotel, ia de bicicleta, portanto, então foi um período... Mas então o teu preparo físico em dia, né? Foi um período assim difícil, até porque... Foi outro lado da balança, né? O pensamento era em jogar e acabou que eu não joguei. Na época os caras depois trouxeram o Antonioli também. O Antonioli iniciou o campeonato, iniciou muito bem. E aí foi onde eu decidi que também não queria ficar ali, precisava sair. E fiquei 4 meses só, na verdade, ali. E foi onde apareceu depois a oportunidade de poder voltar ao Brasil, voltar para um clube grande, que foi o Fluminense. Então fiquei muito feliz com essa oportunidade e foi onde também deu uma guinada na minha carreira, porque se eu continuasse ali, talvez minha carreira poderia ter tomado um outro rumo. Mas foi um momento difícil ali. Na época eu era casado até também, e minha esposa ficou comigo ali, e se não fosse por ela eu teria pego a mala, teria voltado muito antes, mas ela sempre
calma, não, espera, não vai fazer as coisas, tem que fazer as coisas pensadas, não vai fazer besteira, sempre foi um cara correto. Se for para ir embora, vai embora de uma maneira correta, não vai largar tudo para trás, enfim. Me segurou um pouco ali, senão já... Porque, como eu falei assim, era difícil, cara, porque você estava acostumado com um padrão de vida. Não que isso foi um dos principais, mas assim, é difícil você chegar e, pô... A cabeça não tá boa. Os caras combinaram de dar tudo e... Pô, mais andando pra ir pro treino dependia de carona de alguém, Aí eu que tive que me mexer para ir pegar carro, para fazer as coisas, os caras... Muita coisa que foi combinado não foi feito, tanto da parte deles e depois da minha. E o emocional do goleiro é fundamental. Não, né? se não tá com a cabeça boa, não vai. Do Sérgio Bocage, da TV Brasil, gostaríamos que o Cavalieri desse uma resposta a ele. Amigos do Saindo do Gol, forte abraço para vocês, sucesso, um grande abraço aí para você, Júnior Farias, para você, meu amigo Nielsen. E a minha pergunta para o Cavalieri é a seguinte: Cavalieri, falando pessoalmente, é melhor jogar num time forte, em que a bola não chega no gol, ou jogar num time um pouco mais fraco, para o seu trabalho aparecer ainda mais? Forte abraço, valeu! Oi Sérgio, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. É uma pergunta complicada, né, cara? É difícil você analisar esse ponto. O importante é, claro que você estar num time equilibrado. Eu acho que um time equilibrado facilita muita coisa para todo mundo. Cada um cumpre sua função muito bem, não sobrecarrega ninguém. Mas o goleiro ele é sempre analisado individualmente. Por mais que o futebol seja um esporte coletivo, ele é sempre analisado individualmente. Às vezes o time pode perder de 5-0 e você pode ser eleito o melhor cara em campo. E às vezes o seu time pode vencer de 5-0 e você ser eleito o pior jogador em campo, enfim. Então é uma gangorra ali muito grande. O importante é você trabalhar bem, saber do que você tem que fazer e estar preparado para qualquer tipo de situação. E tem mais uma pergunta também, Cavalieri, do Gustavo Poli. Oi Diego, aqui é o Gustavo Poli do Globoesporte.com e a pergunta para você é: qual é a defesa mais difícil que você fez na sua vida? Não é qual foi mais memorável, a mais importante. Qual foi a mais difícil defesa na sua opinião? É difícil essa resposta, a defesa mais difícil. Porque toda defesa ela é muito difícil, só quem é goleiro sabe o quanto é difícil. Tanto que o Pracidelli sempre me falava, desde novo, ele falava: respeita a bola fácil e a difícil você sempre tenta. Porque às vezes na bola que é considerada fácil você vai um pouco mais desatento, às vezes descompromissado e acaba falhando. Eu não sei responder agora assim para você uma defesa difícil. Eu tenho uma que não sai da minha cabeça, que foi uma cabeçada do Romário, que era um cara que eu tinha como ídolo. Um Palmeiras e Vasco aqui em São Januário, se não me engano 2007, acho. Tava 2-2 e no finalzinho a cabeçada no canto, a bola pro chão, eu consegui tirar. Tanto que a bola foi para escanteio e ele veio e me cumprimentou. Então foi uma defesa difícil e também pelo atacante que era, e claro que se tratava de um ídolo, um cara que eu tinha como ídolo também, assim, que gostava muito do trabalho dele. E ter o reconhecimento dele depois também foi uma das defesas que eu tenho assim, bem guardado na memória. Bem, em relação a isso, Júnior e Cavalieri, eu tenho uma expressão. Eu também fui goleiro, então as pessoas me perguntam sobre isso. Eu costumo dizer, Cavalieri, olha, a defesa que eu fiz eu não sei, mas os gols que eu tomei, eu sei todos eles. Os frangos que eu levei, eu sei todos eles. O frango, a falha, fica muito mais marcado na alma do goleiro que uma defesa. Não, Cavalieri, você nem pensa assim? Porque dói, né? Machuca. Você trabalha tanto, você se esforça tanto e você sabe que qualquer falha sua acaba sendo às vezes comentada muito grande, porque é o gol. Você errou, é gol, não tem conversa. E às vezes. Dentro do goleiro é muito difícil, né, Cavalieri? Muito difícil. Superar esse emocional, tem que jogar o dia seguinte. E por isso que eu falo assim: você tem que ter a cabeça muito centrada, você muito tranquilo em relação a isso. Saber eliminar essa parte da cabeça é difícil, porque às vezes você está num jogo ali, você falha e você fala. Se você se afundar ali, você acaba, e você sabe que
dali você fala, não posso mais errar, não posso mais tomar gol, e você manter um equilíbrio é muito difícil ter esse controle, é muito difícil. E é claro que às vezes a falha ela fica muito marcada porque você errou é gol, às vezes dependendo da importância do jogo também, então muitas pessoas não vão lembrar de defesas que você fez, mas com certeza vão lembrar de gols que igual você tomou. o Barbosa de 50, ficou marcado por aquele gol de 50. Finalizando, Cavalieri, você teve altos e baixos em sua vida profissional, né? Essa passagem pela Europa, e você vem ao Fluminense, quer dizer, ficou um bom tempo sem jogar, fora de ritmo. Como é que você, agora você também teve uma contusão que te afastou, como é que você consegue, né, recuperar isso, colocar isso em ritmo, conseguir ter um bom desempenho nos jogos? É difícil, cara, até porque quando eu cheguei aqui também foi difícil o meu início aqui, né? Eu cheguei, tinha sido... Até o que te coloca também como titular. Tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2010, eu cheguei, comecei o ano, fiz 5 jogos e tava... Claro que você vem de uma outra método de trabalho, tudo diferenciado, você sente um pouco no começo. Em 5 jogos também eu voltei pro banco e trocou a posição, na época era o Muricy o treinador. E também foi um período difícil, porque você chega com expectativa e logo acontece tudo. A cobrança é grande? Acontece tudo de forma que você não esperava também, então, mas ali eu continuei trabalhando com a cabeça no lugar, sabendo que eu tinha que esperar uma nova oportunidade, depois ocorreu na frente também e, enfim, pude dar a volta por cima. Chegou a seleção brasileira. E conquistamos títulos importantes também, enfim, é o que eu falo, cara, é ter esse autocontrole, saber do teu potencial, saber do que você pode produzir, do que você pode render, e é como eu sempre falei, não se achar um lixo quando as coisas vão mal e nem ter a soberba de achar que você está tranquilo quando as coisas estão bem, é sempre trabalhando no limite, sempre buscando se aperfeiçoar, se aprimorar, sabendo da responsabilidade que nós temos, que é uma responsabilidade muito grande, então não dá, é o que eu falo assim, goleiro ele nasce para ser goleiro, se o cara não gosta, uma hora no meio do caminho ele vai desistir. Porque é puxado, é difícil, a cobrança é muito grande, é doloroso demais, mentalmente você tem que ser muito forte, machuca muito e não tem como você dar migué. Tipo, um cara de linha, ele consegue administrar um treino. O goleiro ou você pula 100% ou você pular meia boca, você não... Então acho que é o que eu falo, o goleiro nasce para ser goleiro, senão chega uma hora que o cara no meio do caminho desiste. Estamos chegando ao fim, foi um prazer muito grande. A equipe do Saindo do Gol está encantada com você, especialmente por você ser a pessoa que abriu o nosso programa. Parabéns por nos receber aqui, pela sua gentileza e pela sua cultura e seu conhecimento. Foi uma lição de vida que você deu a todos nós. Muito obrigado. Desejamos sucesso para você. Eu também desejo a vocês. Cavalieri, isso aqui é um presente do nosso programa. Obrigado. Você. Gostaria que você abrisse. Obrigado. Tá? Abrisse e visse o nosso presente para você. Interessante a figura que é olha só, a evolução do homem, né? Combina muito, porque o goleiro foi uma da posição que mais evoluiu no futebol. Vou até colocar ela aqui por cima. Olha que maravilha. Está exportando o goleiro hoje no Brasil, né? Muito, Olha que maravilha. Evolução do goleiro. Ele nasce assim e o homem acaba goleiro. Eu queria agradecer o convite também, muito obrigado. Para mim, como eu falei no começo, é uma honra poder estar participando. É sempre bom ter um espaço voltado especificamente à nossa área, à nossa profissão. A gente sabe, só quem vive sabe o quanto é difícil a vida de goleiro. E desejar sorte a vocês também, sucesso aí. Quando precisar, estaremos sempre às ordens. Muito obrigado. Bem, gente, a gente encerra agora o primeiro programa Saindo do Gol, com essa pessoa muito especial, que é um prazer muito grande para todos nós. Muito obrigado, Cavalieri. Agradecer ao Fluminense, ao Thiago, né, pela oportunidade de fazer a gravação aqui no CT do Fluminense, o novo CT do Fluminense, e esperamos que vocês gostem bastante. Até a próxima. Tchau. Tchau, Júnior. Até mais, pessoal, e não esqueçam, sempre saindo do gol.